doença. Caroline tem 29 anos e convive com a enxaqueca desde os 12. As crises normalmente vêm no período da TPM e são intensas ao ponto de afastar a publicitária do trabalho. Quando eu tenho algum compromisso, eu procuro ir logo ao hospital, porque eles me dão um remédio direto na veia. Quando não, final de semana, às vezes passo o final de semana inteiro em casa, tomando remédio, melhora um pouco, volta a dor. Então, assim, incomoda o dia a dia, afeta a minha rotina realmente. Segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, mais de 30 milhões de pessoas sofrem de enxaqueca no país. 75% dos pacientes são mulheres. Independente da intensidade, é um mal que afeta diretamente a capacidade produtiva do doente. Na universidade eu tenho dificuldade, sinto muita dor de cabeça, falto bastante aula às vezes por conta da enxaqueca. Vou para a empresa de novo, como não posso trabalhar. Se incomoda? Incomoda muito. Não é exagero afirmar que toda pessoa terá dor de cabeça em algum momento da vida. Excesso de bebida, de sono ou noite mal dormida, jejum prolongado, oscilações hormonais e estresse estão entre os fatores que geram a cientificamente chamada cefaleia. Existem 150 tipos de dores de cabeça. As mais comuns são tensional, ligada a questões emocionais, cervicogênica, associada à postura, além da enxaqueca. É muito comum, praticamente todas as pessoas do mundo já tiveram alguma dor de cabeça. Trivial, comum, né, episódica, a pessoa tem, por exemplo, uma gripe, tem uma dor de cabeça associada à gripe. Tem um dia, ela tem sensibilidade à luz, digamos, pega uma claridade grande, tem um episódio de dor de cabeça. Tem um dia mais tenso e tem uma dor de cabeça naquele dia. É muito difícil encontrar alguém que chegue à vida adulta sem ter experimentado, infelizmente, esse sintoma de dor de cabeça. O médico ressalta que existe tratamento específico para cada caso e alerta para o risco do uso excessivo de analgésicos. O principal é o tipo de analgésico e a quantidade de analgésico. Uma coisa que a população em geral desconhece é que quanto mais analgésico a pessoa toma, mais dor ela sente. Porque o analgésico ele baixa o chamado limiar doloroso, ou seja, é cada vez mais fácil ela ter o desencadeamento de uma crise de dor. Outro tratamento que vem ganhando força é o das agulhas. Para a acupuntura, a enxaqueca é um descompasso no fluxo da energia corporal. As agulhas restabelecem o fluxo normal. A agulha vai exatamente fazer com que esse fluxo energético funcione, percorra todos os meridianos livremente, aliviando as dores de cabeça. No Brasil, a técnica milenar chinesa já é reconhecida como especialidade médica. A eficácia é comprovada. Muito eficaz. E, pelo meu conhecimento da medicina tradicional chinesa, é o tratamento para enxaqueca e acupuntura. Nós estamos aqui no estúdio com o neurologista Daniel França, que é especialista nessa área. Tudo bem, doutor Daniel? Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Você em casa que tem dúvida, quer saber sobre enxaqueca, liga para a gente, 31 31 17 50, ou manda mensagem ali. 99880419, perguntando e a gente repassa para o doutor Daniel. Mas a primeira pergunta é minha. O que, no caso, as dores de cabeça são várias, a enxaqueca é uma delas. Sim. Especificamente a enxaqueca. Ela é um problema genético? Sim. A primeira característica da enxaqueca, a definição da enxaqueca pela Organização Mundial de Saúde, pela Sociedade Mundial de Cefaleia é: enxaqueca é um distúrbio geneticamente determinado, em que o paciente apresenta crises de dores de cabeça com determinadas características e com determinada frequência. Deixa eu ver se a gente consegue explicar aqui mais didaticamente para o povo, doutor. É como se fosse um computador que tivesse um fiozinho solto. Na realidade... Aí a pessoa tem um cérebro e nasce com esse distúrbiozinho. Na realidade, eu não compararia isso, porque se você disser que tem um fiozinho solto... Alguém podia botar o fio, né? E não tem como fazer. Ou então você estaria assumindo que há um problema estrutural. E na enxaqueca não há nenhum problema estrutural. A forma do cérebro é absolutamente preservada. O que é funcional, o problema é funcional. Quer dizer, o que acontece é que o cérebro, em determinado momento, ou frente a determinados estímulos, funciona de maneira errada. E isso é que provoca a dor. Por que é mais em mulheres do que em homens? 75% dos casos mulheres e 25% homens. Quase todas as dores de cabeça crônicas, como a enxaqueca, a cefaleia tensional, são mais frequentes em mulheres.
acredita-se que tem uma explicação científica para isso? Existe. Acredita-se que haja um link genético para isso, mas mais que isso, o que acontece é que as crises de enxaqueca são muito frequentemente desencadeadas por alterações hormonais, que são típicas nas mulheres. Imagine que todo mês a mulher tem um ciclo hormonal que determina a sua menstruação, o que não acontece no homem. O homem, uma vez que entra na puberdade, ele tem uma taxa de hormônio mais ou menos estável. E é exatamente a oscilação dessas taxas hormonais que deflagram eventualmente crise de enxaqueca. Agora, então, porque, Eli, deixa eu só me defender aqui. Eu que estou nessa minoria dos 25% e sofro. Por que eu entrei? Você quer um consolo? Você quer um consolo? Diga. Eu também tenho enxaqueca. Tá aí, pronto, também tem. Então por que nós entramos na estatística aí? Não, porque, veja, a enxaqueca é mais frequente na mulher, mas ela não é exclusiva da mulher, entende? Existem uma série de outras predisposições que se somarão ao fim para desencadear as crises de dor. Agora, o mais interessante... no período menstrual, né, doutor Daniel, ela intensifica as Sim, crises. porque no período menstrual é exatamente quando as taxas hormonais da mulher se alteram e a mulher fica, digamos, mais suscetível a ter uma crise. Agora, a causa mais frequente, ou melhor dizendo, o mais frequente desencadeador de crises em pessoas que têm enxaqueca, como nós três, é o estresse. Então, o estresse emocional internacionalmente é reconhecido como o principal gatilho para crises de dor. Agora, além dele... Então estamos fritos, né, Amadeu? Então quem é jornalista está frito. E quem é neurocirurgião? Também não trabalha sem estresse, né? Então... Agora cura não existe. Não existe cura. É como hipertensão arterial. Não existe cura, não existe tem tratamento. Cura, existe convivência. Tratamento. Convivência e tratamento. Você consegue E qual é o controlar. melhor tratamento hoje para a enxaqueca? Do ponto de vista medicamentoso, o melhor tratamento clássico que existe para a enxaqueca, porque eu não posso falar sobre terapias alternativas. Eu não posso falar sobre isso porque não é minha especialidade, eu não estudei sobre isso. O que se reconhece do ponto de vista científico é que a profilaxia, ou seja, a prevenção de crises em pacientes que têm mais do que 10 a 15 crises mensais é o melhor tratamento. E ela é feita com base em algumas especialidades farmacológicas extremamente acessíveis, baratas, com poucos efeitos colaterais, bem toleradas, que são os beta-bloqueadores, como no caso o atenolol e o propranolol, e os antidepressivos tricíclicos, como nortriptilina e amitriptilina. Então, essas aí são as classes farmacológicas mais frequentemente eficazes no tratamento ou na prevenção da enxaqueca. E quais são os alimentos, doutor Daniel, que podem desencadear uma crise para quem já tem enxaqueca? Tudo que é bom. Chocolate é um conhecido desencadeador de crise. Queijo, quanto mais amarelo, mais crise ele dá. Mais gorduroso. Vinho tinto, cerveja. E aqui no Piauí, uma coisa que eu vim perceber depois que voltei para cá, aqui se come muita melancia. E melancia é um conhecido desencadeador de crise. Se você for ler na literatura internacional, ninguém fala disso, porque não se come melancia com a frequência com que se come no Nordeste do Brasil. Mas isso é se comer demais ou qualquer pedacinho independente, às vezes uma pequena quantidade já é suficiente para desencadear a crise de dor. Porque como eu te falei, o que acontece é que o cérebro vai reagir de uma maneira anormal a um determinado estímulo. Então não precisa que esse estímulo seja muito intenso, eu não preciso encher a barriga de queijo ou de chocolate. Basta ter o contato com ele para que isso aí desencadeie no cérebro uma resposta anormal. Vamos com os telespectadores, o Francivaldo diz assim: dor de cabeça frequente tem a ver com problema na visão? Essa é uma pergunta frequente, recorrente em consultório. Menos de 5% das dores de cabeça tem relação direta com o distúrbio visual. Na maior parte das vezes, o que causa dor de cabeça, em se falando de um distúrbio ocular, é glaucoma. Agora, em pacientes que têm um substrato enxaquecoso, como eu, por exemplo, se eu ficar muito tempo sem óculos, eu vou ter dor de cabeça. Mas eu não vou ter dor de cabeça simplesmente porque eu sou míope. Eu vou ter dor de cabeça porque eu sou enxaquecoso e estou sentindo falta do óculos. A falta da correção visual será um estímulo que desencadeará uma crise de enxaqueca. Agora, isso não significa que todos os míopes terão dor de cabeça se ficarem sem os óculos, entende? Amparo, minha filha tem 20 anos, sente dores de cabeça e às vezes com tontura. Isso é enxaqueca? Que médico eu devo procurar?
isso provavelmente é enxaqueca e a enxaqueca se associa com muita frequência a essas alterações de equilíbrio, essas queixas de tontura. Então, o médico especialista para isso é o neurologista. Só complementando aqui a pergunta do Amadeu, doutor Daniel, a Suzana disse que vê estrelinhas quando tem dor de cabeça, se pode ser enxaqueca, se ela tem enxaqueca. Essa é uma pergunta muito pertinente, porque essas manifestações visuais chamam-se aura visual. É um fenômeno neurológico, uma anormalidade neurológica que precede e anuncia a crise de enxaqueca. Isso é quase que específico da crise de enxaqueca. Então, se a pessoa queixa da dor de cabeça com frequência, determinadas características, e relata o acontecimento dessas perturbações visuais, que no caso que você está falando, chama-se escotomas cintilantes, esses escotomas, eles precedem e anunciam a crise de enxaqueca. Isso é muito típico da enxaqueca, também mais frequente na mulher, e também merece o tratamento profilático. A Raimunda, sinto dor de cabeça sempre do lado direito, muito intensa. Que tipo de exame eu devo fazer? Bom, o mais importante exame que alguém que sente dor de cabeça, especialmente uma dor de cabeça padronizada como essa que ela fala, deve fazer é o exame clínico com um médico especialista. Porque na maior parte das vezes, as cefaleias primárias, como no caso a enxaqueca, elas apresentarão exames completamente normais. Então, a tomografia será normal, uma ressonância magnética será normal, porque, como eu disse, é um distúrbio funcional e não anatômico. O cérebro, a forma dele está preservada. Então, o exame mostra a forma do cérebro, mas ela está preservada. O que há de errado é o funcionamento do cérebro, ele funciona errado. E a dor de cabeça, só complementando, a dor de cabeça unilateral, que a gente chama de hemicrânica, metade do crânio, também é uma característica semiológica típica da enxaqueca. Essa pessoa provavelmente terá enxaqueca. A Edilene da Irmã Dulce diz que sente dor de cabeça todas as vezes que chora. Se isso é normal ou se pode ser enxaqueca? Não, eu não posso, diante de uma queixa como essa, nós não podemos caracterizar a enxaqueca, não. E a Cláudia está dizendo que a mãe dela tem enxaqueca, ela e o irmão, mas a irmã não tem. Se ela pode ainda vir a ter enxaqueca? Ela tem uma chance grande de desenvolver, né? A enxaqueca ela aparece mais frequentemente ao fim da infância até o início da vida adulta, mas isso não significa que ela não vai ter, adultos não desenvolvam posteriormente a enxaqueca. O Pedro pergunta se crianças podem manifestar enxaqueca. Eu comecei com 7 anos. Eu comecei com 7 anos de idade, eu tenho um paciente de 5. Mas o senhor veio detectar que era... crianças também? Eu, como neurocirurgião, não entro muito na seara da neuropediatria, mas a demanda é tão grande que eu acabo tratando, eventualmente, uma ou outra criança. Mas enxaqueca é uma doença que começa na infância, boa parte das vezes, e o mais interessante, muitas vezes, numa idade mais jovem do sexo masculino. Curiosamente, a enxaqueca é mais frequente na mulher, mas tende a começar um pouco mais tarde na mulher e mais cedo no homem. Mas, nesse caso, quando é que a mãe que está assistindo a gente, o filho reclama dessa dor de cabeça, como é que ela pode diferenciar uma dor de cabeça normal de uma enxaqueca na criança? Bom, a primeira coisa é o caráter genético da enxaqueca. Se a mãe tem, já deve levantar suspeita para a possibilidade do filho ter. E não existe enxaqueca de crise única. Então, a pessoa que sentiu, a criança que reclama uma vez de dor de cabeça, ou que tem um fator claro que explique a razão da dor de cabeça, essa criança não precisa você ter preocupações com relação à possibilidade dela ter enxaqueca. Agora, crises aparentemente inexplicadas e que se repetem com frequência, isso aí sim eleva a suspeita para o diagnóstico de enxaqueca. E eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente hoje no Jornal do Piauí, com essas explicações sobre esse problema que atormenta tanta gente.